Estou disposto a ir a qualquer parte, desde que seja para frente. Livingstone. Capítulo 3. Para a frente e para o alto. Os fazendeiros do distrito do rio Mere, na Nova Escócia, Estados Unidos, onde se cultivam as mais finas cerejas do mundo, tinham um costume interessante. Durante o tempo da colheita, por certo preço, o fazendeiro alugava uma árvore para um freguês por 1 hora ou mesmo um dia. Assim que o freguês pagasse, a árvore se tornava sua, e ele ficava livre para colher quantas cerejas pudesse durante o tempo pré-determinado. Quando se esgotava o tempo, a árvore passava para as mãos do próximo cliente. Nesse sistema, aqueles que conseguissem colher mais cerejas no menor espaço de tempo eram os que mais lucravam. Havia um freguês que se sobressaía. Ele sempre conseguia apanhar mais cerejas que qualquer outro. Como você consegue isso? Perguntaram-lhe uma vez. É simples, ele respondeu sorrindo. Eu simplesmente deixo os galhos mais baixos em paz. Sendo que os galhos mais baixos são os mais fáceis de alcançar, era ali que a maioria dos colhedores começava. Eles se concentravam em colher nesses galhos e esqueciam a rica colheita mais acima esperando por eles. Na vida também não vale a pena visar as coisas que são mais fáceis de alcançar. É claro que dá mais trabalho e exige mais de uma pessoa, o fato de aspirar a um alvo adiante e acima da multidão. Normalmente é preciso coragem e iniciativa para converter uma ideia em ação ou concretizar valores. Os que estão dispostos a atacar as tarefas mais árduas terão tempos difíceis a enfrentar. No final, porém, obterão os resultados esperados. A pessoa comum raciocina como a raposa da fábula. Quando disse que as deliciosas uvas penduradas lá no alto, fora de seu alcance, estavam verdes. Mas o fato de uma tarefa ser dura e dar muito trabalho antes que se note qualquer recompensa visível serve apenas como desafio para o vencedor fazer um esforço extra. Esse é o modo de crescer. Eis alguns conselhos importantes. Circunstâncias adversas deveriam criar uma firme determinação para superá-las. Uma barreira vencida dará maior habilidade e coragem para seguir avante. Insista na direção correta. Faça uma mudança sólida e inteligente. Então as circunstâncias serão suas colaboradoras e não empecilhos. Comece. O carvalho está na bolota. Você já parou para pensar nessa última sentença? O carvalho está na bolota? Se não, pense. Há mais de 100 anos, Lyman Abbott escreveu sobre as possibilidades de crescimento adormecidas dentro de cada um de nós, usando o símbolo de uma bolota. Eu apanho uma bolota e a aproximo do meu ouvido. E isto é o que ela me diz. Logo virão as aves aninhar-se em mim. Logo darei sombra ao gado. Logo estarei dando calor ao lar. Logo serei abrigo contra as tempestades para os que buscarem refúgio sob um teto. Logo serei a forte viga de uma grande embarcação, e a tormenta se abaterá em vão sobre mim, enquanto transporto homens através do grande mar. Ó tola bolota, hás de ser tudo isso? Pergunto. E a bolota responde, sim, Deus e eu. Fazendo a diferença. Algum tempo atrás, minha esposa e eu estávamos numa grande loja na Europa para comprar um abajur. A moça que nos atendia era agradável e atraente. Estava devidamente trajada, o cabelo bem penteado e as unhas cuidadosamente tratadas. Tinha um sorriso sincero e maneiras corteses. Nesse dia em particular, a loja estava aberta até mais tarde e os funcionários trabalhavam em turnos. No meio do atendimento, a moça de repente olhou para o relógio. Era hora de sair. Ela baixou bruscamente o abajur e chamou outra vendedora para terminar a venda. Apesar de estar bem no meio da venda, ela desapareceu rapidamente com alguns amigos. Não estava interessada em fazer nada além do mínimo que o empregador esperava dela. Se os jovens, ou os de mais idade neste caso, que prestam esse tipo de serviço pensam que ninguém repara, estão tremendamente enganados. Todo chefe que tenha respeito próprio nota e se recorda do tipo de trabalho que é feito para ele. 2 irmãs foram contratadas como secretárias por uma grande firma na cidade. Com apenas 1 ano de diferença de idade, frequentaram a mesma faculdade, onde ambas tiraram boas notas. Seus pais eram donos de uma lavanderia numa cidade pequena e não tiveram férias ou outros privilégios semelhantes por muito tempo para dar a melhor educação às suas filhas. A princípio, ambas recebiam o mesmo salário. Então Edith, a mais nova, recebeu aumento.
Quando recebeu o segundo aumento e Ellen, a mais velha, permaneceu com o mesmo salário combinado na hora do contrato, seu pai foi até a cidade para ver se descobria a causa da aparente injustiça. Numa entrevista com o gerente da empresa, Sr. Rogers, o pai perguntou a razão de uma ganhar menos do que a outra. Eu lhe mostrarei, respondeu o gerente. Pegou o interfone e chamou Ellen. Por favor, marque uma reunião com os gerentes das nossas filiais para amanhã de manhã, na sala de reuniões, solicitou. E me informe quando tiver terminado. Em aproximadamente 15 minutos, a moça estava de volta. Sinto muito, Sr. Rogers, mas há uma outra reunião agendada para a mesma sala amanhã de manhã, portanto não posso fazer nada. Obrigado, é só, disse o chefe, enquanto pressionava um segundo botão. Desta vez, entrou Edith. Bom dia, Sr. Rogers. Em que posso ser útil? Por favor, marque uma reunião com os gerentes das nossas filiais para amanhã de manhã na sala de reuniões e me avise quando estiver tudo pronto. Meia hora depois, Edith estava de volta. Sr. Rogers, a reunião está marcada para as 9h30 na sala de reuniões. Entrei em contato com todos os gerentes das filiais e cada um confirmou que virá. O senhor gostaria que eu datilografasse e duplicasse a agenda para a reunião? Eu poderia também preparar uma pasta para cada gerente, explicando nosso novo procedimento de vendas, se o senhor concordar. Obrigado, Edith. Eu apreciaria sim. E aqui está um rascunho da agenda. Mas antes que saia, diga-me. Havia outra reunião marcada para a sala de reuniões amanhã de manhã? Sim, isso é. Havia uma marcada na agenda, mas quando verifiquei, descobri que havia sido cancelada e alguém se esqueceu de apagar a anotação. Obrigado por sua ajuda, Edith. Quando ela saiu, o Sr. Rogers se voltou para o pai, mas não teve necessidade de dizer nada. Muito obrigado. Agora entendo. Qualquer chefe de pessoal pode confirmar que muitos empregados fazem o mínimo possível no trabalho. Eles cumprem a obrigação e nada mais. A empresa ativa, consciente, encontra pessoas interessadas no seu trabalho e dispostas a tentar novos métodos com o fim de aperfeiçoar os resultados. Tal companhia valoriza empregados desse calibre e toma providências para que sejam recompensados. O primeiro passo ascendente. Além de cada patamar, geralmente há ainda outro ponto mais alto, mas nem todos continuam escalando. Alguns encontram uma plataforma e ali se detêm. Em qualquer empreendimento progressivo, a estrada é sempre para frente e para o alto. O primeiro sinal de estagnação surge quando se está satisfeito com as coisas como são e não há disposição para tentar algo diferente. Não há nada errado em nutrir respeito pela habilidade de alguém. A maioria de nós pensa, com toda a modéstia, que teríamos feito melhor o trabalho em alguma posição-chave do que a pessoa encarregada. Ouça como problemas poderiam ser facilmente resolvidos quando criticamos o prefeito, um senador ou até mesmo o presidente da República. E como acontece com pessoas capacitadas a lidar com assuntos importantes, demonstramos uma atitude condescendente em relação à humilde posição que ocupamos na vida real. No entanto, manter uma atitude como essa com relação ao nosso trabalho pode nos roubar a iniciativa e impedir que façamos muito mais. Mesmo que uma pessoa tenha o intelecto e a capacidade para ocupar uma posição mais elevada, se o fato de ter consciência disso faz com que adie o pleno uso de seus talentos e forças nas tarefas de hoje, ela pode arruinar suas chances de um futuro reconhecimento e recompensa. Entre a coisa significativa que não podemos fazer e a pequena que não queremos realizar, percebe-se o perigo da indolência. Muitos pensam que há uma colossal diferença na habilidade e talentos entre o que mal dá conta do recado e o que se distingue por seu êxito. Nem sempre este é o caso. Geralmente, fazer apenas um pouco melhor do que a média é o suficiente para que alguém se destaque. Homens e mulheres não alcançam o sucesso por serem duplamente hábeis ou duplamente capazes. Às vezes, o acréscimo de apenas um pouco mais ao que ele ou ela eram ou possuíam pode colocar a pessoa em lugar de destaque. Em entrevista com o gerente de uma grande construtora, certo jornalista perguntou: Ouvi dizer que o senhor começou como pedreiro. Qual foi seu primeiro passo ascendente? Meu primeiro passo ascendente foi me tornar um bom pedreiro, ele respondeu. Essa resposta contém uma verdade fundamental. Devemos começar onde estamos e tirar o máximo proveito das circunstâncias presentes. Provavelmente você já leu a lenda sobre a florzinha amarela num jardim da Índia. Ela floresce apenas durante uma estação do ano e então murcha e cai.
Um dia, quando um visitante entrou no jardim, ouviu reclamações vindas de todos os lados. A mangueira dizia que preferiria ser uma palmeira cheia de cocos. Por quê? Porque a árvore toda é útil, o fruto, as folhas, os galhos e o tronco, enquanto que da mangueira só a fruta era de utilidade. E o coqueiro estava invejando a mangueira, porque seus frutos eram muito apreciados e até exportados, sendo uma boa fonte de renda para o país. Todas as plantas tinham inveja umas das outras, cada uma pensando que a outra estava contribuindo mais que ela própria. E a história continua. Os olhos do visitante pousaram sobre a florzinha amarela, abrindo-se alegremente no seu cantinho. Por que você não reclama como as demais? Perguntou. A flor respondeu. Eu costumava olhar para o coqueiro e invejar suas folhas balançando ao agito do vento. Desejava produzir frutos lindos e suculentos como a mangueira. Então pensei que se Deus quisesse que eu fosse como a palmeira ou a mangueira, eu não seria a flor que sou. Ele deve ter desejado que eu fosse uma florzinha amarela, por isso quero ser a melhor florzinha amarela. Aprendendo de fontes humildes. Se tivermos a mesma atitude da florzinha amarela, estaremos dispostos a aprender, por experiência, de livros e de outras pessoas. Só os preguiçosos e presunçosos pensam que sabem tudo. Às vezes podemos aprender algo das pessoas de quem nada esperamos. Certa vez um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou paralisado enquanto ele tentava desvencilhar-se dali, dando marcha ré ou forçando para frente. Guardas de trânsito e homens experientes também queriam resolver o problema. Porém, quanto mais tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente, todos decidiram que a única solução seria cortar a parte superior da carroceria e foram buscar as ferramentas necessárias. Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali observando e tentando dizer algo para os homens. Eles apenas o empurravam para fora do caminho e até lhe disseram que fosse para casa e não atrapalhasse. Mas numa última e desesperada tentativa, ele gritou: Ei, por que vocês não murcham os pneus? Os homens pararam e olharam para o alto da carroceria e depois para baixo para os enormes pneus. Essa pode ser a solução, pensaram. E era. Poucos minutos depois, o caminhão estava livre e o trânsito também. Quem solucionou o problema? Os homens experientes? Não. Mas o garotinho que não temia fazer as coisas de maneira diferente. Outro incidente em que a solução do problema partiu de um novato diz respeito ao navio norueguês Tommeliten, que estava a caminho da Alemanha, partindo da Noruega, com um carregamento de peixe, quando se viu numa tempestade que durou muitos dias. O capitão temia a possibilidade de acabar o combustível e não sabia o que fazer. Um dos marinheiros mais jovens apareceu com uma sugestão singular. Por que não misturamos o restante do nosso suprimento de carvão com peixe e usamos isso como combustível? O capitão pensou a respeito e decidiu tentar. Funcionou. Graças a essa nova ideia, vinda de uma fonte inexperiente, o navio alcançou seu destino com segurança. A poltrona mata. Em nossos dias, nem sempre é conveniente destacar o valor da produtividade e do trabalho árduo. Muita gente prefere se envolver com tarefas que lhe exigem pouco para ter mais tempo para a ociosidade. Porém, imperceptivelmente, alguns acabam se ocupando com aquilo que lhe causará danos. É preferível buscar outro lugar para trabalhar, onde se possa fazer pleno uso do seu potencial. Alguns são contra atividades mais intensas por questão de saúde. A vida já é corrida demais, alegam. Sua filosofia de vida é facilitar as coisas o máximo possível, agarrando cada chance para relaxar. Foi reconfortante ter a opinião contrária expressa pelo Dr. Ori Brock, um médico especialista europeu. Ele escreveu: O sofá é mais responsável por mortes prematuras do que os esportes de arena, as preocupações e as reuniões administrativas juntos. O parágrafo que termina seu excelente artigo sobre saúde contém este bom conselho. As possibilidades de levar uma vida fácil são todas muito grandes, verdadeiramente grandes. Mas se você escolher esse caminho, está arriscado a acabar num consultório médico com dores de cabeça, dores nas costas, neurose ou outros problemas. Não ter um propósito que absorva a sua atenção é um castigo para o corpo. Não fazer pleno uso dos dons e habilidades causa frustração e desequilíbrio à mente. Mas, se alguém está plenamente absorvido na vida e dá mais do que se espera dele,
sente uma agradável sensação de envolvimento. Isso traz mais paz e satisfação. É verdade, há o risco do cansaço de vez em quando, mas nesse caso, relaxar não será problema. Não há tempo para se preocupar com isso, se você está respirando, andando ou deitando corretamente. Mesmo que não esteja fazendo tudo isso certinho, você não vai se preocupar e sair correndo para se consultar com especialistas. Numa carta ao pai, que era soldado na linha de frente, um garotinho escreveu uma frase que contém bastante sabedoria. Dizia ele: Espero que você viva toda a sua vida. Viver toda a sua vida. Isso só é possível enquanto tivermos objetivos a conquistar, fazendo pleno uso das oportunidades que surgem hoje, nas circunstâncias atuais.